Olá, sejam bem-vindos a mais essa aula, né? Esse podcast sobre francês. Nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre saúde e bem-estar, então um vocabulário um pouco mais avançado, né? Sobre saúde e bem-estar. A gente vai ampliar e esse conteúdo vai ser útil em viagem ou para quem está, né, vivendo aí em um país e precisa se expressar com clareza sobre sintoma, tratamento, hábito saudável, etc. Então, primeiro falando sobre sintomas. Quando a gente vai falar estou com dor de, e aí fala cabeça, barriga, dente, a gente fala eu tenho mal, tá? Em francês. J'ai mal. J'ai mal. Então, j'ai mal significa estou com dor. Então, j'ai mal à la tête, né? Dor de cabeça. J'ai mal à la tête, então estou com dor de cabeça. J'ai mal au ventre, no ventre, né? Seria dor de barriga. J'ai mal au ventre, au ventre. Ou j'ai mal aux dents. Então, estou com dor de dente. Mal aux dents. Dents. Então, mal à la tête, dor de cabeça. Mal au ventre, dor de barriga. E mal aux dents, que é dor de dente. Em seguida, se você quiser falar, estou me sentindo fraco ou cansado, você vai falar, je me sens faible. Faible. Faible é fatigué. Então, je me sens faible. Je me sens, eu me sinto, je me sens faible, fatigué. Fatigué é cansado. Em seguida, j'ai de la fièvre, que significa febre. Estou com febre é j'ai de la fièvre. Ou de la toux. La toux é a tosse. Tu é bem um U fechado, assim, não é aquele U francês que você tem que fechar a boquinha e falar U. Não, é tu, tu. Então, la toux é a tosse. Você pode falar também nariz escorrendo, que é le nez qui coule. Nez é nariz e coule é couler, né? Vem do verbo couler, que é escorrer. Você pode falar, por exemplo, um robinet qui coule é uma torneira pingando, né? Escorrendo. Então, coule, le nez qui coule, nariz escorrendo. Então, para repetir, la fièvre, que é febre, fièvre, fièvre, fièvre. Em seguida, la toux, para tosse, e le nez qui coule, nariz escorrendo. Então, você vai falar eu tenho, tá? Para dizer que tô com febre. Eu tenho febre. J'ai de la fièvre. J'ai de la toux. J'ai de la toux. Eu estou com tosse. E aí, j'ai le nez qui coule. Nariz que está escorrendo. Em seguida, você também pode falar eu estou resfriado. Resfriado é enrhumé. Enrhumé. Je suis enrhumé. Vai ter uma pequena liaison aí, tá? Je suis enrhumé. Eu estou resfriado. Enrhumé é quando você realmente está com o peito cheio ali, sabe? Está com o nariz correndo e tal. Enrhumé. E, senão você pode falar estou com enjoo ou tontura. J'ai des nausées. Nausée é náusea. Nausée, nausée. J'ai des nausées. J'ai des nausées. Ou des vertiges, que é tontura. Vertige. Também pode ser usada essa palavra vertige para falar que você tem medo de altura, tá? Então, se você tiver, sei lá, passando num lugar assim, perto de uma beirada e tal, e aí você não quiser ir porque você fala, não, eu tenho medo de altura, você vai falar, eu tenho vertige. Vertige, que significa medo de altura também, tá? Então pode ser tontura, tipo, estou com vertigem, tontura de passando mal. Ou se você tá com medo de altura, tipo, ai, não posso pular de paraquedas porque eu tenho vertigem, eu tenho medo de altura. Então, exemplo de uma frase. Je me sens très fatiguée et j'ai mal à la gorge depuis hier.
Então, eu me sinto très fatiguée. Eu me sinto muito cansada. Je me sens très fatiguée. Et j'ai mal à la gorge. Então, eu estou com dor, j'ai mal. À la gorge é garganta. Então, esse a gente não viu antes. Gorge, garganta. Depuis hier. Então, é desde ontem, tá? Então, para repetir a frase, je me sens très fatiguée et j'ai mal à la gorge depuis hier. Em seguida, temos o consultas e atendimentos médicos. Então, se você quiser marcar uma consulta, por exemplo, você vai falar em francês prendre un rendez-vous. Tá? Então, o rendez-vous é o agendamento e esse rendez-vous é usado para qualquer coisa. Então, você pode ter um rendez-vous no dentista, pode ter um rendez-vous na prefeitura, você pode ter um rendez-vous de entrevista de trabalho. Então, rendez-vous é um agendamento de um horário, tá? Então, rendez-vous é muito usado. Pega um rendez-vous, alguém sempre vai falar, pega um rendez-vous, pega um agendamento. Então, prendre, de pegar, prendre un rendez-vous chez le médecin. Chez le médecin. Então, esse chez, a gente já viu também outras vezes, é quando você vai falar de algum lugar específico. Então, por exemplo, do dentista, você vai falar chez le dentiste. Ou até quando você vai falar da casa de alguém, por exemplo, eu vou na casa dos meus pais, você vai falar chez mes parents. Chez mes parents. Je vais visiter, par exemple, je vais me rendre chez mes parents. Tu vois? Eu vou na casa dessa pessoa, vou nesse consultório, vou nesse lugar específico, tá? Você não vai falar chez le supermarché, tipo no mercado, por exemplo. Não. É só para lugares específicos, né? Tipo um cabinet ou na casa de alguém. Então, prendre un rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste. É marcar uma consulta, né, um agendamento com o médico ou com o dentista. Aí temos uma receita médica, que é une ordonnance. Une ordonnance. Ordonnance é receita. Atenção, porque a gente tem tendência a querer traduzir essa palavra e dizer recette. Não se diz, tá? Recette receita pode ser uma receita de comida. Vou fazer uma receita e tal. Mas para médico não se fala recette. Se fala ordonnance, que é uma ordenância, tá? Do médico. Em seguida temos consulta, que é une consultation. Consultation é uma consulta. Consultation. Temos um tratamento, un traitement, un traitement, traitement. Em seguida temos ir ao pronto-socorro, que aqui na França não é muito comum, porque você não vai ter, tipo, pronto-socorro, né? Aqui vai ter a emergência só, quando você realmente tem uma emergência, tipo um acidente e tal. Mas se não, se só tiver com uma febre ou uma coisa, não tem pronto-socorro. Tem que pegar um rendezvous, tem que ligar e pegar um rendezvous. Não existe pronto-socorro assim pra você ir porque você tá com febre, tá? Então tem que pegar um rendezvous. E aí, se não tiver rendezvous, aí tant pis, você tem que ficar. Tant pis é tipo. Que pena. Tant pis, se não tiver rendezvous, tant pis, porque você tem que esperar até o dia seguinte e melhorar estando na sua casa. Esse é o sistema de saúde fora do Brasil, tá? E aí, então, temos o ir ao pronto-socorro, que seria aller aux urgences. Urgence. Urgence. Então, é ir às urgências, né? À emergência. Se não temos fazer um raio-x. Raio-x em francês é radio. Radio, tá? Então, você vai fazer, por exemplo, passer une radio, ou faire une radio. Fazer uma radio, que vem de radiografia, eu imagino. Ou então, exame de sangue, que seria une prise de sang. Então, a gente não vai falar um examen de sang, apesar da palavra exame existir, que seria examen.
a gente não vai falar para um exame de sangue, a gente vai falar une prise de sang, que significa seria uma retirada de sangue, sabe? Uma prise, alguma coisa que foi pega, entendeu? Então, uma pegada de sangue, uma retirada de sangue, que é o nosso equivalente a exame de sangue. Então, se você vai falar, eu tive que fazer um exame de sangue, j'ai fait une prise de sang, une prise de sang, eu fiz um exame de sangue. Um exemplo de frase, então, juntando essas palavrinhas, j'ai rendez-vous demain chez le généraliste pour une consultation. Então, mais uma palavrinha nova aqui, generaliste, que seria o nosso médico geral, não, tem uma palavra específica em português, clínico geral. Eu acho que é isso, nosso clínico geral, que é um médico que não tem, digamos assim, uma especialização, né? E é esse médico que vai te passar para uma especialização na França. Então, se você precisar passar com um ortopedista, primeiro você vai ver o generalista, e aí ele vai te passar para o ortopedista ou para uma fisioterapia, enfim. Tá? Então, o generalista é o nosso clínico geral. J'ai rendez-vous demain chez le généraliste pour une consultation. Voilà. E aí, em seguida, nós temos a temática de farmácia. Uma farmácia, então, une pharmacie. Une pharmacie. Em seguida, temos um remédio ou um comprimido. Un médicament, tá? Remédio, médicament, seria um medicamento. Ou um comprimido, un comprimé, mas é menos utilizado. O mais comum seria médicament. Por exemplo, vous voulez un médicament? Você quer um remédio? Vous voulez un médicament? Se não, temos um xarope para tosse. Então, un sirop contre la toux. La toux. Un sirop contre la toux. Então, um xarope contra a tosse. Sirop. Também se bebe muito xarope que não é xarope de tosse, tá? Tipo assim, se alguém te oferecer um sirop, né, se for na casa da pessoa, a pessoa te oferecer um sirop, seria tipo um suco, sabe? Que é diluído. É como se fosse, sabe quando a gente tomava groselha quando a gente era pequeno? Não sei se ainda se toma muito no Brasil. Que você pega esse xarope de groselha, você mistura num copo de água e você toma. Aqui na França isso é uma febre, é muito usado. Então ninguém tem, tipo, suco em casa, as pessoas têm vários desse sirop, de vários sabores, de groselha, morango, uva, limão, menta, enfim, de tudo que é possível. E aí a pessoa te oferece que é um sirop, e aí você pega esse sirop, mistura na água e toma como se fosse um suco. E também existem bebidas com sirop, aproveitando. Por exemplo, tem uma bebida que chama Mônaco, que mistura cerveja com um pouco de sirop, eu acho que de groselha mesmo, sei lá. E aí é isso. Então, sirop é xarope. E sirop contre la toux seria, tem que precisar, né, ser bem preciso aqui, porque senão pode ser esse sirop de bebê. Esse sirop de suquinho. Senão nós temos uma pomada, que seria une pomada, ou um gel, un gel, um gel, une pomade ou un gel. Nós temos com ou sem receita, então avec ordonnance ou sans ordonnance, sem receita. Ou temos efeitos colaterais, então des effets secondaires. Efeitos secundários seria, né, a tradução literal. Efeitos colaterais, então des effets secondaires. Um exemplo de frase: Est-ce que ce médicament a des effets secondaires? Est-ce que ce médicament a des effets secondaires? Antes de passar aqui para o nosso próximo bloco, não esquece que aqui na descrição você tem todas essas frasezinhas para vocês irem acompanhando a aula, e vocês podem baixar também gratuitamente o documento com todas as aulas escritas para vocês que acompanham os podcasts aí no computador ou outro. Mas se não, se vocês estiverem só ouvindo mesmo, vocês podem olhar diretamente na descrição dos episódios. É uma coisa que eu comecei a fazer agora nessa nova temporada.
E se você quiser aprender ou praticar o seu francês, nós temos o curso que fala sobre gramática, né, que aprende bastante coisa de gramática. E temos um outro podcast que chama De Olho no Brasil, mas em francês, Un œil sur le Brésil, que eu deixo sempre nas aulas relacionadas aqui embaixo, que é uma conversa 100% em francês, com vocabulário bem básico, para vocês treinarem escuta, tá? Então, todos os links, todas essas referências estão aí na descrição. Aqui, então, a gente vai passar para hábitos saudáveis e bem-estar, que é o nosso próximo bloco. Praticar esportes. Então, praticar esportes em francês a gente vai falar fazer esporte, tá? Então, je vais faire du sport. Faire du sport. Ou ter uma alimentação equilibrada. Avoir une alimentation équilibrée. Avoir une alimentation équilibrée. Em seguida temos dormir o suficiente, dormir suffisamment. Então, suffisamment é a palavra para suficiente. Então, é dormir suffisamment. Em seguida, evitar o estresse. Esse é difícil. Evitar o estresse. Éviter le stress. Éviter le stress. Esse é bem parecido em português. Éviter le stress. Em seguida, beber. Confundindo com as pronúncias. Beber bastante água. Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. Beber bastante água. Boire beaucoup d'eau. Cuidar de si mesmo. Então, prendre soin de soi. Esse é difícil, tá? Ó, prendre soin é cuidar, tá? Mas literalmente seria prendre é pegar e soin é cuidado. Então seria tipo pegar cuidado ou tomar cuidado. Tomar cuidado. E aí você pode falar prendre soin de mim. Então, je vais prendre soin de moi. Eu vou tomar cuidado de mim comigo mesma. Então, eu vou cuidar de mim. Ou eu posso falar prendre soin de quelqu'un d'autre. Então, tipo, se você vai, por exemplo, se despedir, você pode falar se cuida. Aí você vai falar prends soin de toi. Então, prends soin de toi, se cuida. E aí, nesse caso aqui, a gente tá falando cuidar de si mesmo. E si mesmo, atenção, ó. Eu é moi, você é toi. Si mesmo é soi, tá? Moi, toi, soi. Soi é si mesmo. Então, aqui nessa frase a gente tem prendre soin de soi, tá? Prendre soin, cuidar, de soi, si mesmo. Em seguida, então, aqui para completar a nossa frase, né, com essas palavrinhas, j'essaye de manger sainement et de faire du sport 3 fois par semaine. Então, eu tento, j'essaye, eu tento. J'essaye de manger sainement, então manger sainement, comer saudavelmente, e de faire du sport, então fazer esporte ou praticar esporte, 3 fois par semaine, 3 vezes por semana. Então a frase inteira, j'essaye de manger sainement et de faire du sport 3 fois par semaine. E o nosso último bloco, então, expressões úteis, né, desse vocabulário. Então, preciso descansar. Então, por exemplo, você quer dar uma desculpa para alguém que você não quer sair de casa, e aí você precisa descansar. Então, você vai falar, désolé, je peux pas, nanana, né, desculpa, não posso ir. Je dois me reposer. Preciso descansar. Je dois me reposer. Reposer. Eu preciso me repousar. Preciso me descansar, né? Eu devo me descansar, seria. Je dois me reposer. Você também pode falar, por exemplo, preciso consultar um especialista. Então, isso seria, por exemplo, uma pergunta, se você estiver vendo o generalista, né, o clínico geral. Você pode falar, il faut que je consulte un spécialiste. Então, seria um tom de pergunta, mas você também
pode ser uma afirmação. Il faut que je consulte un spécialiste. Então, eu preciso consultar um especialista. Il faut é necessário. Il faut, eu preciso fazer isso. Il faut que je consulte un spécialiste. Preciso consultar um especialista. Também tem a frase necessária de aprender, tá? Porque sou alérgico a. Eu tenho várias alergias. Eu sou alérgico a amêndoas, por exemplo. Eu sou alérgica a framboesa. Então, para dizer sou alérgico é je suis allergique. Je suis allergique. Então, nesse caso, je suis allergique aux framboises. Je suis allergique aux amandes, às amêndoas. Tem muita gente alérgica a como é que fala isso? Cacauete. Amendoim. Cacauete. Je suis allergique, isso pode ser de medicamentos, de remédios. Então, je suis allergique aux antibiotiques, aos antibióticos, e assim sucessivamente. Então, je suis allergique, muito importante. Eu tenho várias alergias, então foi a primeira coisa que eu aprendi desse vocabulário. Em seguida, estou em recuperação. Então, você pode falar je suis en convalescence. É um vocabulário um pouco mais formal aqui, né? Normalmente, você pode falar eu estou me curando, je me guéris, ou je vais de mieux en mieux. Então, estou indo de melhor em melhor. Então, convalescence é um vocabulário um pouco mais soutenu, né? Um vocabulário mais formal. Eu estou em recuperação, de recuperação, ou em recuperação, acho. E outra coisa, estou grávida. Je suis enceinte. Enceinte. Je suis enceinte. Atenção, porque o enceinte também é uma palavra para usar, por exemplo, se você estiver falando de uma caixinha de música. Eu acho que eu até já falei disso em algum outro episódio. Então, sabe, caixinha JBL. Aqui vai chamar de enceinte. Enceinte. Também é a mesma palavra. Então, tem muita essa piadinha, tá? Então, quando alguém fala, ai, cadê a caixinha de música? Cadê a enceinte? E aí alguém fala, tá aqui, tô grávida. Então, enfim, é a piadinha que tem entre as pessoas da nossa idade. Mas enceinte é grávida ou caixinha de música. Exemplo aqui numa frase, je suis allergique aux antibiotiques, je dois faire attention. Ou seja, preciso tomar cuidado, je dois faire attention. Então é isso, saúde é a parte essencial e saber se expressar nesse contexto em francês é fundamental. Então use esse vocabulário aí para se comunicar com clareza e segurança no seu cotidiano. É isso, até a próxima, não esquece de seguir o canal, tá? Isso é muito, muito importante se você escuta, se você gosta, se você quer que eu chegue aí no 100 episódios. Siga o canal para mostrar seu apoio e tal, porque isso é muito importante. Deixa seu like aí na plataforma que você estiver ouvindo. Se for no Spotify, dá para clicar em avaliar e deixar 5 estrelinhas, que isso ajuda bastante. Muito obrigada e até a próxima aula.